Pode puxar mais um pouquinho. Isso aí, já estamos ao vivo com o programa Oráculos de Deus, com o pastor Eudes Silva e o pastor Washington. Aleluia a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos os nossos irmãos e amigos conectados por via Facebook, Instagram, YouTube, todas essas plataformas e também pela Rádio Pentecoste, né? Que quero saudá-los a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estar aqui do meu lado aqui, o meu pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Restauração dos Vasos, na qual eu assim congrego. Eu quero compartilhar aqui nesta noite as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Estaremos logo mais falando sobre, um tema de suma importância, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique aí, pegue aí a sua caneta, pegue aí a sua Bíblia, pois estaremos, a partir de agora, iniciando o programa Oráculos de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe a sinoplastia ali, que está ali o diácono Fábio Miranda, Deus abençoe ele e a sua família. Quero mandar também um abraço para a minha esposa, que ali ficou em casa, juntamente com os nossos dois filhos, Daniel e o Adriel. Deus abençoe a minha esposa Loruama. Meu pastor Washington, a paz do Senhor Jesus. Ô meu pastor Eudes, pastor, doutor em teologia, é uma honra, graças a Deus, poder estar mais uma noite esta obra, né? Porque não deixa de ser uma obra de Deus, não deixa de ser um trabalho, a seara do Senhor. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos e irmãs, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, e os amigos, né? A família, em nome do Senhor da Glória. E é uma honra também podermos estar aqui, né? Junto ao Senhor, junto à rádio, né? Rádio Pentecoste, onde o nosso irmão, amigo Fábio Miranda, é o responsável, coordenador da rádio. E viemos agradecer pela oportunidade de sempre estarmos, né, na presença de Deus aqui exaltando. E a nossa casa, né, pede ao Senhor sempre, né, a nossa casa sempre pede um renovo. E hoje teremos um renovo dentro da palavra, dentro do conhecimento, dentro da expectativa que temos de conhecer cada dia mais. Por isso, temos, graças a Deus, o Senhor nos agraciado, né? Crescendo na graça e no conhecimento. É o nome do programa. Então, a rádio, o programa se chama Oráculos de Deus. Oráculo é a casa do Senhor. Então, o que devemos fazer para agradar a Deus? Como vamos agradar a Deus? Vamos crescer na graça e no conhecimento? Então, o Senhor Deus, Ele tem nos permitido chegarmos a Ele. Então, vamos em frente, né? Vamos em frente com essa programação abençoada aí. Cumprimentar toda a congregação, todos os irmãos, a família, né? Os filhos, as filhas, né? A todos os irmãos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu pastor Eudes. Glória a Deus. Meu pastor, vamos estarmos orando, né? Para a gente estarmos iniciando, já iniciamos esta programação, né? Mas vamos estar orando ao Senhor. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que ora o Senhor nos concedera, para que estivéssemos hoje, Pai,
nesta quinta-feira aqui, Senhor, por mais uma vez, para juntos louvarmos, glorificarmos, exaltarmos o teu nome. E queremos, Senhor, te louvar, queremos te adorar, porque a ti seja glória, a ti seja louvor, a ti seja toda adoração, Senhor. Que este programa, Oráculos de Deus, possa, meu Deus, ser uma bênção, Senhor, no lar desta mulher, deste homem, desta família. Que o Senhor venha restaurar as famílias, que o Senhor venha curar os doentes, que o Senhor venha operar os milagres, Senhor. Deus, graças eu te dou e creio, Senhor, no milagre. Creio que o Senhor estará agindo. Creio, Pai, na intervenção do teu Espírito, Pai, em cada família, em cada lar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Creia no seu milagre, creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou. Amém? A gente vai estar indo agora de louvor. Após o louvor, a gente vai estar trabalhando de forma não muito longa, né? Mas de forma bem resumida, clara, objetiva, acerca do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado este imperdoável. A gente agora vai de louvor, mas antes do louvor, aí a gente vai para um breve comercial. Gesso MM. Na loja Gesso MM você encontra gesso liso, sanca, gesso 3D, molduras, drywall, tintas, mais corrida e muito mais. Telefone 11 9 53 58 91 41. Gesso MM. Loja 1, Rua São Paulo de Oliveira, número 165, Jardim Cumbica. O pessoal mais gosta de ler esse Avenida Miguel, que é o número 2350, Jardim Guilhermino. Também temos profissionais especializados para a prestação de serviços de construção e acabamentos em geral. Gesso MM no WhatsApp 11 9 53 58 91 41. Entre em contato e faça seu orçamento. Gesso MM. Mateus 12. Eu vou fazer a leitura e a gente vai trabalhar. Mateus 12. Eu abri aqui, não, Marcos 3, 28 e 29. Faça por você ver. Não, mas tá bom. Vou lá em Mateus. Mateus 3. Nada acontece além do querer dele. Se eu choro é porque sinto a presença dele. Só estou aqui por causa dele. Só com minha voz é pra louvar a ele.
estamos aqui de volta, depois deste louvor tão maravilhoso que edifica a nossa alma e o nosso espírito, né? Como eu estava falando na minha fala agora há pouco, concernente o que é blasfêmia ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado este imperdoável, né? Tem muitas pessoas que têm esta dúvida, né? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que de fato eu pequei contra o Espírito Santo? E a pessoa fica com, meu pastor Rocha, com a consciência pesada, né? De fato, se ela blasfemou ou se ela não blasfemou contra o Espírito Santo. É interessante, meu pastor, que há perdão, se pecarmos contra o Pai, contra Deus, há perdão. Contra o Filho, que é Jesus, há perdão. Mas contra o Espírito Santo, não há perdão. Não. Agora, por quê? Porque, bem verdade, que o Espírito Santo, ele é o agente da salvação. Olha só. Da salvação. Ele que é o responsável de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sendo mesmo responsável com esta missão de convencer o pecador dos seus pecados, né? Então o Espírito Santo, ele é o agente que vai trabalhar no coração do pecador para que venha o mesmo se arrepender. Então por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, porque o Espírito Santo, ele é o agente que age em prol da salvação na vida daqueles assim que creem, da vida daqueles as quais se arrependerem e entregar a vida para Jesus. Tá? E a gente vai estar trabalhando acerca disso, meu pastor. Correto, meu pastor. Amém? Amém. Então, meus irmãos, a gente vai estar esclarecendo, né, a dúvida que há no coração de muitos irmãos acerca: será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Bem verdade, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que pecado é este que não tem perdão? É forte, meu E filho. nem no presente século, Não, e nem no vindouro. por toda a vida. É isso que a Por Bíblia toda a diz, vida. né? Então, meu pastor, a gente vai estar fazendo uso da leitura, né? O senhor vai estar fazendo uso da leitura, Sim, sim. aonde se encontra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ô meu pastor, aqui em Mateus 12, 23, nós vamos encontrar um princípio da blasfêmia contra o Espírito Santo. E vai estar escrito claramente assim, né? E vai estar escrito assim: e toda a multidão espantada dizia: não é este o filho de Davi? Por que eles fizeram esta pergunta? Por que, meu pastor? Por que eles se levantaram? Aquele povo estava vendo um homem fazendo milagre, curando, libertando, expulsando demônios. E todos espantavam, diziam: mas quem é este? Quem é este homem, meu pastor Deus, que fazia tantas maravilhas e faz tantas maravilhas até o dia de hoje? E esse povo, ele cresceu, conheceu e mesmo assim rejeitou, mas depois o recebeu como Salvador. Mas por que todos se espantaram, meu pastor, com este momento? Não é este o filho de um marceneiro? Ô, meu pastor, no versículo, já cortando aí, Sim. já cortando, né? No versículo do capítulo 12, versículo 31 e 32, leia para nós aí, meu pastor. 31 e 32, meu pastor. Versículo 12 mesmo, hein? Isso. Aleluia. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e de blasfêmias se perdoará, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada ao homem. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem mesmo mundo, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então, tá aí, né, meu pastor? Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim, meu pastor. Então, o texto que o senhor fez o uso da leitura, de acordo com o evangelista Mateus, capítulo 12, versículo 31
e o 32, né? E de acordo também, outros evangelhos, Lucas também vai estar registrando também. Marcos também, pastor. E Marcos também, esta Marcos 3. ocorrência, né? De acordo também com Marcos também, Marcos capítulo de número 3, versículo 22, né? Também, tá? Então, o que ocorre, pastor, o texto que o senhor fez a leitura, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, e nem no século vindouro, nem no futuro. Nem no futuro. Correto? Correto. Agora a questão, para o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo? Que pecado de fato é este, né? Então primeiro devemos trabalhar o seguinte, pastor. A etimologia da palavra blasfêmia, né? Sim, é verdade. Então, a palavra blasfêmia, ela vem do oriundo de uma palavra do grego que é blasfemo, que por sua vez tem o sentido da palavra de blafes, né? que vem também de blefel, que é falar mal, caluniar, difamar, injuriar. Isso são palavras ligadas à palavra de blasfêmia, né? Então, quando alguém ele blasfêmia contra o Espírito Santo, em outras palavras, ele está caluniando, ele está difamando, ele está falando mal. Isto é a etimologia desta palavra, né? Da palavra de blasfêmia, né? Causar mal, de ter o Espírito Santo ter uma boa reputação, aí a pessoa começa a falar mal contra a ação e o mover do Espírito Santo. Porém, isso aqui eu estou falando dentro da palavra, no sentido etimológico da palavra, tá? E a palavra blasfêmia, ela aparece por cerca de 56 vezes no Novo Testamento. Vai aparecer essa palavra de blasfêmia, né? Que tem o substantivo, né, pastor, de uma ação. De uma ação. De algo que a pessoa vai danificar aquilo que é perfeito. Vai quebrar. Isso. Aquilo que é perfeito vai estar danificando, vai estar estragando. Sim. Tá? Tem esse sentido desta palavra. Ou seja, uma linguagem profana. Uma conversa caluniadora a respeito do mover, da ação, do agir do Espírito Santo. Certo? Este é o sentido assim, da palavra assim, terminológica. Correto, pastor? Então vejamos só. Aqui, onde o senhor leu aqui, se o senhor for voltar atrás, o que ocorre? Jesus Cristo ele fez um milagre. Sim. Ele curou um mudo cego, ou cego mudo. Ele curou. E quando ele curou, o que ocorre? Uma multidão de pessoas estava ao seu derredor, estavam também reunidos lá os doutores da lei, os fariseus, enfim. E o que ocorre? Nós vemos uma cena que não deveria ter ocorrido. Uma fala. Eles disseram o seguinte: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, que é príncipe dos demônios. Isso de acordo com Mateus 12, 24, né? 12, 24. Então, o que ocorre? Com estas palavras que foram ditas, né? Atribuíram o quê? A Satanás uma obra realizada por Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, eles disseram, olha, está expulsando este que expulsa demônio, esse que faz milagre, em outra palavra, essa ação nada mais é do que uma ação de um demônio, se não por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Sim. Então isso aqui é algo agravante, meu pastor. Isso aqui foi uma ofensa, né, consciente, que é a divindade do Espírito Santo. Certo? Isso é uma divindade do Espírito Santo. Então, trocando por miúdo, né? Portanto, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir, ok? De forma deliberadamente a Satanás ou algum espírito maligno, demônio, tá? Uma ação que de fato foi
realizado, feito, obrado por Jesus pelo poder do Espírito Santo. Santo. Está no versículo 10 e 11, meu pastor. 10 e 11, né? Sim, senhor. Então, 10 e 11. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir de forma consciente, deliberadamente, uma ação, uma obra que você tem certeza que foi Jesus, na pessoa do Espírito Santo, né, que operou, pelo poder do Espírito Santo, que operou aquela obra, mas você atribui a Satanás, certo? A Satanás. Então esse pecado é um pecado imperdoável, que não tem perdão. Agora, meu pastor, o que ocorre? Tem muita gente que diz assim, tem muitos irmãos que falam assim, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, e eu estou triste por isso. Aí eu digo para ela, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não ficaria triste. Não ficaria triste. Você não ficaria com a sua consciência acusativa, com a sua consciência pesada. Então, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Esta é a prova cabal que você não blasfemou contra a pessoa do Espírito Santo. Agora, a pergunta é essa, meu pastor. Quando a pessoa ela blasfêmia contra o Espírito Santo, como que está o estágio da vida dela espiritual? O estágio? Sim. Meu pastor, negativamente, 100% negativo, meu pastor. O estágio, por quê? A partir do momento que eu não creio, eu falo, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito, glória a Deus, e tá cheio, mas irmão, nunca é curado, nunca é libertado, nunca está aprisionado naquele eu ali, né? E por mais que o Espírito Santo de Deus está operando, está fazendo o milagre ali na vida da pessoa, ela continua, sabe, se negando da cura, do milagre. Então, ela não teve um progresso espiritual. E a partir do momento que nós cremos e sabemos que o Espírito Santo de Deus está ali curando e nos fortalecendo, meu pastor, é a melhor forma de entender que o Senhor é presente em nossas vidas. Porque sem Ele nada somos, né, meu pastor? Nada somos, pastor. Nada somos, meu pastor. Então, o que ocorre? Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado imperdoável, primeiro, esse pecado é praticado, pastor, tá? Através de uma pessoa que se apostatou-se da fé. Sim, se afastou, tá? Se apagou. Porque uma pessoa que de fato ela sabe que aquela obra foi uma obra realizada, feita, né, pastor? Na pessoa do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, né? E ela atribui esta obra a Satanás ou alguma entidade maligna. Então essa pessoa de fato está caída na graça. Está caída na graça. Então essa pessoa apostatou-se da fé. E o que é apostasia? Apostasia é um abandono da fé. Abandono da fé. Isso, a pessoa ela abandonou a fé de forma consciente, ela não quer mais, e é como em Hebreus, que fala em memória, Hebreus 6, versículo de número 4, que vai nos trazer que vai lançar luz nisso que ora estamos falando, tá, irmãos? Sobre a questão da pessoa blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo. Só pode blasfemar contra o Espírito Santo a pessoa, ora, que se apostatou-se da fé, que está caído na graça. Então, uma vez que a pessoa ela apostatou-se da fé, tá? Ela não irá retornar mais ao Evangelho. Se ela não retorna mais ao Evangelho, o que ocorre? Ela não pode alcançar
a salvação. Sim, o meu pastor, algo assim. Tá bom, ela se apostatou, ela Sim. se afastou. Tá? Então ela vai se aproximar, então ela quer chegar de novo. Sim. Ela sentiu o peso, o fardo, então ela vai querer se aproximar novamente do Espírito. Mas aí ela vai e volta para a igreja, faz uma reconciliação com a igreja. Mas adianta ela voltar e continuar na apostasia, porque muitos retornam para a igreja, mas na passagem que tiveram na vida física, eles ficam com medo, duvidando, será que vai acontecer um milagre? Será que vai acontecer? Então, Deus é misericordioso o suficiente para resgatar de novo essa pessoa e devolver a ela a presença do Espírito dela perdoando? Eu entendi, meu pastor. Boa pergunta do senhor. Tá? Boa pergunta é a pergunta que o senhor fez, tá? O que ocorre? Quando Hebreus 6:4 traz o lume desta assertativa aí, pastor, tá? Pois o senhor localize para nós aí, por favor. Segundo o doutor Norman Champlin, né? Em seu comentário, isto do Novo Testamento, né? Ele irá dizer o seguinte: blasfemar contra este gracioso Espírito, o qual nos dá certeza da presença e do perdão de Deus, distribuindo qualidades adaptadas a cada crente, renunciar a todas as coisas espirituais. O Espírito Santo é o agente da iluminação e ele traz luz aos homens, a fim de que possa ver o que Cristo fez em favor deles. Ele confere luz divina à alma e dá início à sua misericórdia, transformação dos homens segundo a imagem de Cristo. Mas a vontade humana pervertida pode contrabalançar isto, e assim fazer, quando tal ação é deliberada, temos um insulto contra o Espírito Santo, o silente afirmativa de que a sua obra mística de que nada vale e não valendo a pena o seu cultivo. Isso aqui, abre aspas, segundo Champlin, ele vai dizer acerca da pessoa que ora blasfemou contra o Espírito Santo. Por que ocorre, meu pastor? Quando a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, ela não blasfemou aleatoriamente. Ela não foi algo emotivo, não. Foi algo pensado, elaborado, maquinado, de forma consciente e deliberadamente. Ela não tem dúvida alguma. Então, o que leva a pessoa nesse estágio? A pessoa já apostatou-se da fé. Então, para essa pessoa, não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque ela não voltará mais. Correto, meu Deus. Só lia para a gente finalizarmos aí. Hebreus, no capítulo 6, e versículo de número 4. Estou aqui na outra página. Olha, Pedro. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo. Sim, continuamos. E aprovaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta, porque a terra que observe a chuva que caia sobre ela e produz erva útil, provê para que aquele que a lavram e recebam a bênção da parte de Deus. Amém, amém, pastor. Então aí, o escritor aos Hebreus está trabalhando com dois públicos, meu pastor. Dois públicos. Tá? O público este, que estava de pé. Correto. E o público que tinha caído. O público que estava de pé é um alerta. Pegue como exemplo daqueles que caíram. Sim.
Quem está de pé, cuida para não que caia. Isso. É que sabe aquele detalhe, quando você vê a casa do seu irmão pegando fogo, olhe para sua casa, cuidado, viu? Então, nesse sentido, os que blasfemaram, os que caíram uma vez que foram iluminados, olha, vocês estão de pé. Então, o escritor aos Hebreus vai trabalhar com esses dois grupos, os que estão de pé, ok? E os que estão caídos. Então, os que estão de pé é um alerta, é um aviso. Tome como exemplo aqueles que um dia foram iluminados pelo Espírito Santo, aqueles que provaram do dom do Espírito Santo, do dom celestial, o texto diz, né? Então, só para fecharmos aqui esta nossa fala aqui, né? Esta temática, meu pastor, para resumir aqui, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia? É falar mal, caluniar, causar dano, palavras com injúrias. Isto dentro da terminologia, a palavra blasfêmia. E o sentido da palavra blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra, uma ação, um milagre, um feito, né? Correto. Que foi realizado por Jesus no poder do Espírito Santo. Você sabe disso, de forma consciente e deliberadamente você atribui esta obra a Satanás ou uma entidade maligna. Isto é uma blasfêmia. E a blasfêmia vem pelo um apóstata. Pastor, lá em Paulo, desculpa. Sim. Lá em Paulo, aonde Paulo curou e Paulo levou a palavra, e aquela mulher seguia eles, seguia Paulo e o discípulo de Paulo. Sim. E ela se levantou e ela exaltava, e durante uns dias ela perseguiu Paulo e o... Adivinhadora, né? Lá de Atos capítulo 16. Ela era uma apostata? Aquela mulher? Ela era uma apostata? Desculpa, porque da maneira que Paulo respondeu a ela era uma apostata? A maneira, isso está de acordo lá em Atos, né? Atos capítulo de número 16. Tá? 16, no seu capítulo, boa pergunta, professor. Capítulo 16, e o seu versículo de número, deixa eu ver aqui. Tá, 16 e 16, né? E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando, né? E seguindo a Paulo, gritando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Isto nos fez por muito dia, mas Paulo, perturbando, disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus. Ok, pastor. Então a primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte, que esta jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Essa jovem, ela precisava de uma libertação. A pergunta é esta, que leva a nós pensarmos, né? Talvez ela era uma seguidora, passou a não mais seguir. Eu tenho outra por causa pergunta. que esta expressão, né? São servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Dá esta impressão que, ora, ela conhecia o Deus de Israel. Ela era ou poderia ser uma prosélita, ou como não poderia ser uma prosélita. Ela se afastou dado momento, aí a entidade se apossou dela. E essa entidade fez com que ela viesse dar lucro a muitos senhores através da adivinhação que a mesma tinha. Tá? Agora, o que ocorre, pastor? A Bíblia, ela não diz de forma aprofundada, de fato, se ela era uma seguidora ou não de Cristo. Tá? Agora tem um detalhe. O senhor lembra quando aquele demoniado de Gadara? Sim, que foi para adorar Jesus, mas Jesus não recebe adoração de demônios.
Sabemos que o diabo ele é enganador. Obrigado, Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, tá? Mas aqui, meu pastor, dentro das entrelinhas, nós podemos entender o seguinte: quando ela usou esta expressão, dizendo o 18, o 17, esta seguida a Paulo a nós gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostre o caminho da salvação. Isso, aí o versículo 18 diz assim: isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito. Veja só, agora dá um detalhe. A resposta do Senhor é esta. A resposta do Senhor está no versículo de número 18, né? A Bíblia, meus irmãos, responde por si própria. Por isso é bom. A Bíblia é a sua própria intérprete, tá certo? Todo versículo 18 já tem a resposta, tá? Qual é a resposta do versículo 18 da pergunta que o Senhor me fez, tá? Paulo ficou perturbado e voltou e disse ao Espírito. Que Espírito é esse? Primeira coisa, que Espírito é esse? Esse Espírito que estava sobre a vida daquela jovem, que o fazia ela dizer o versículo de número 17, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Ou seja, o diabo sabe quem é o Senhor, o diabo sabe quem é o diácono Fábio, o diabo sabe quem sou eu. Sim. Por conta disso o diabo quer nos perdoar, mas bem verdade que ela não era uma serva de Deus. Esse tipo de expressão vem de uma entidade maligna. Sim. Então, meu pastor, ficou bem visível e explicado que o demônio ele tem um dom de um espírito de adivinhação e perturbação. Então, mesmo antes de Paulo chegar, o povo dessa cidade, eles criam nela como talvez uma profetisa, talvez como uma adivinhadora, uma profetisa, uma mulher, porque ali onde ela estava ali, não era um povo de Deus ali naquele lugar, meu pastor? Onde Paulo foi, que Paulo foi para renovar a fé daqueles irmãos, foi para levar a palavra naquele lugar, e ao mesmo tempo Paulo da maneira, e Silas, quando foi ouvido naquele lugar, deram atenção para ele, e ela ficou separada, ela não teve mais ação, onde o Espírito se levantou para diminuir Paulo, perdoa aos telespectadores, para diminuir Paulo e Silas, né? E ele se levantar, né? Então, quer dizer, nesse momento, o espírito que estava nela era um espírito imundo. Sim. Mas antes, como o senhor falou agora há pouco, será que ela também não era uma cristã? Que devido o uso e costume, ela se acomodou de tal forma que qualquer coisa ela queria adivinhar, qualquer coisa ela queria revelar, qualquer coisa ela queria exaltar para poder tomar o dinheiro do povo? Então, pastor, a Bíblia oculta sobre isso aí. Oculta, né, meu pastor? A Bíblia não fala. Agora, só para finalizarmos aqui, a gente passar para a segunda parte, Paulo ele teve uma visão, né? E nessa visão disseram, passa a Macedônia, né? Essa visão, que justamente foi aqui na Macedônia de Filipos, região de Filipos, que é uma das cidades da Macedônia que houve esta ocorrência, né, pastor? Esta ocorrência aqui, tá? E justamente foi aqui que havia aqui era um centro de idolatria também, um centro idólatra aqui, tá? Existia muita idolatria havia aqui. E a questão ia consultar esta jovem, né? E esta jovem, usada pelas entidades malignas, né? Faziam as adivinhações. Mas, de fato, Jesus, através da pessoa do apóstolo Paulo, trouxe a libertação. E quem ficou no prejuízo? Os seus senhores. Porque faliu a empresa dos seus senhores. Deus não é mercenário, né? Nem o Espírito é mercenário, não é verdade? É verdade. Amém? Deixa eu só deixar essa parte aqui, meu pastor. Sim. Aqui em Marcos. Sim. Em Marcos 3, 29 e 30. Sim. Ainda falando sobre a blasfêmia.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terão perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam, ele tem um espírito imundo. Então muitos fariseus diziam, como o Senhor disse mesmo lá em Mateus 12, né? Que era demônio, né? E o povo dizia, mas aqui também confirma também. E outras partes que vamos achar. Amém, meu pastor? Amém. Amém, amém. Amém, irmãos? Tá, vamos passar para a segunda parte agora, né, da nossa programação, Oráculos de Deus. Aleluia, Deus. Amém. Crescendo na graça e no conhecimento. Meu pastor. Isso é forte, meu pastor. Glória a Deus, hein? Meu pastor, Deus abençoe alguns irmãos que estavam nos assistindo aqui. O Ageu Pereira. Oh, glória. Deus abençoe a sua vida. Está também assistindo a sua filha, cujo nome é Regiane Azevedo. Ô filha abençoada, Pai do Senhor, filha. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmã Regiane. Pastor Renilson. Eita glória. Pastor Nome de Deus, Renilson hein? aqui, que está aqui na programação aqui, abençoado em entrevista. Deus abençoe o senhor, pastor Renilson, tá? Pastor Marco Aparecido, um forte abraço para o senhor. Deus continue dia após dia lhe abençoando em nome de Jesus, tá? Deus seja louvado. Meus irmãos, quero passar uns avisos aos irmãos, tá? Televisível. Concernente ao curso de teologia, tá? Curso este de forma simples, clara e uma facilidade excepcional, fenomenal, a qual fará com que você venha aprender a palavra de Deus e o que a Bíblia vai nos dizer, né? Que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, a teologia, por sua vez, vai lhe dar um respaldo, né, irmãos? Um respaldo para que você venha ler a Bíblia com mais facilidade, certo? Então, eu te convido aí para que você venha estar fazendo o seu curso de teologia. Depois que você finalizar o seu curso, você vai estar recebendo o seu certificado, o seu histórico e a sua credencial, tá? É um curso apostilado, como os irmãos estão vendo aqui, tá? Apostila. Só nessa apostila aqui nós temos 3 disciplinas, né? Bibliologia, teontologia e antropologia, só nessa apostila, tá? E nós temos várias matérias teológicas, tá, irmãos? Então, eu te convido aí para que você possa, você servo de Deus, obreiro, você pastor, enfim, você livre de pensadores, você venha estar estudando conosco, depois coloca aí no seu comentário, no comentário aqui, na rádio também, manda uma mensagem ao vivo, né? No Facebook ou na Rádio Pentecoste, também no Face do Fábio Miranda. Eu quero estudar teologia, o que eu faço? Olha, irmãos, e você vai ser uma bênção para a glória de Deus. Meu pastor, Ô meu amado, aleluia. Qual o endereço da nossa igreja? Olha, meu amado pastor Eudes, doutor em teologia, não é ênfase, é a parte nossa de adorarmos a Deus e exaltar o nosso amado irmão devido aos estudos. E eu louvo a Deus aí, nossa igreja está ali situada na rua Parque Alvorada, né? Rua Santana do Mundal, número 352, né? Na Avenida Santana do Mundal. Ela sai na Juntaí, né? E do outro lado ela sai na Dutra, né? Próximo ao Sakamoto. Mas nós estamos ali próximo ali da delegacia do 4º DP, né? E temos cultos ali de quarta-feira, quartas, sábados, das 19h30 às 21 horas. Sexta-feira, oração,
né? Aquela oração antiga, gostosa, joelho no chão, né? Durante aproximadamente ali 40, 50 minutos, e depois uns 10 minutos de palavra, e exaltamos em oração novamente, para dar um término na obra de Deus. Nos domingos, às 18 horas, até às 20 horas, é o culto da família, e tem sido muito abençoado e agraciado. É uma igreja humilde, tá? Mas obrigado a Deus que a presença de Deus é notória. Como conhecemos que a presença de Deus é notória? Onde há oração e onde há milagre, e onde há testemunho. E Deus tem provido, graças a Deus, para a honra e glória dele, que nos diminua o físico, mas nos acrescente no Espírito a sabedoria para estarmos na obra, fazendo a vontade dele, né? E o testemunho que muitos dão ali, sabe, de milagres, portas abertas, cura, né? Libertação, mas a parte nossa é uma, a parte de Deus é outra, mas precisamos tratar o nosso eu, para que possamos aceitar melhor. Então, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero ser renovado. Quem quer é o ser humano, é a pessoa. Tá? Não importa a situação que você esteja, não importa a maneira que você esteja. Quando Deus deu este nome para a igreja, foi em oração, né? Assembleia de Deus, Ministério de Restauração de Vasos, onde está lá em Jeremias 18:6. Tá? Porque o Senhor, eis Jeremias, como eu faço com esse, dessa casa do olheiro. Olha que coisa maravilhosa, dessa casa do olheiro. Ele pediu para Jeremias descer, ele pede para nós descer, porque somos caco, somos pedaços. Então o Senhor Deus da glória, ele permite isso, tá? Para ele nos exaltar. E olha, veja como o olheiro ele faz com o barro na roda. Então ele amassou de novo, porque a forma que ele estava fazendo não era boa. Então não estava boa. E o Senhor ele também vê em nós algumas falhas. E às vezes as nossas lutas nos está preparando para um vaso melhor. Nós estávamos amassando, nós estávamos quebrando para tirar impurezas, se nós se aproximarmos de Deus com perdão, para que sejamos um vaso bom, um vaso que possa estar na presença dele, cheio do azeite, cheio da unção. Não que durante um tempo este vaso não vai pegar poeira. Poeira que eu digo é uma luta, uma batalha espiritual, vai ter alguns confrontos, entende? Vai ter alguns abalos na vida do ser humano, mas que venha, né, o Senhor da glória, né, ele pegar este vaso e tratar de novo, porque ele é o olheiro. Então toda vez que nós descemos na presença do Senhor, ele permite renovar os vasos. Então esse é esse nome da igreja, Ministério de Restauração dos Vasos. Tem um fundamento, tem um propósito, assim como este programa, o Oráculo de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Qual o dia de culto, meu pastor? Ô, meu pastor, é quarta, sexta, sábado e domingo. Quarta-feira das 19h30 às 21 horas, sexta às 19h30 às 20 horas, sábado das 19h30 às 21 horas e domingo das 18, né, das 18 às 20 horas. Amém? Deixando bem claro que nossa igreja ela tem um tempo estipulado nos sábados para cada ala da igreja estar trabalhando, cada ministério da igreja está trabalhando, né? Então nós temos o culto dos varões, culto, né, de missões, que é o segundo, é muito importante isso, né? Para nós também, todos os cultos é importante. No terceiro é o culto dos jovens, né? E os jovens é que faz a obra, porque se não tiver quem ensine, não tem quem aprenda, e se não tiver quem aprenda, não tem quem ensine. Por isso crescemos na graça e no conhecimento, porque estamos buscando sempre melhorar para Deus, né? E assim, no quarto sábado do mês, é o culto das irmãs, é o culto das obreiras, das missionárias, é um culto abençoado. E nesse dia 24 e 25, se eu não me engano, meu pastor, teremos uma grande reunião naquele templo, né? Onde será a festividade das irmãs, mais um ano, né? O quinto ano das irmãs. Quinto não, para mim já é o sexto, né? Mas, né? É o quinto ano. Congresso das Irmãs. Que dia é o Congresso das Irmãs? Vai ser dia 24 e dia 25, a partir das 19 horas. Que mês vai ser? Mês de outubro, né, meu pastor? Não, mês de outubro, né? Não, mês de setembro. Setembro, dia 24. Agora. Desculpa, por favor. O finalzinho desse mês. É o final desse mês. Meu Deus, como passa rápido. Dia 24 e 25 de setembro, a partir das 19 horas. É o Congresso das Irmãs. Vai ser meu Deus. E qual é o endereço, pastor?
Rua Santana do Mundal, Avenida Santana do Mundal, número 352. Aleluia. Do lado da onde? Da Rua de Ultragás. referência. A rua de referência é o depósito da Ultragás, que temos ao nosso lado, mas fica na avenida da delegacia, o quarto delegacia, o quarto DP de polícia ali. E o bairro? O bairro Alvorada, Parque Alvorada. Aleluia. Guarulhos. Guarulhos, aleluia. Amém, irmãos. Está aí o recado passado aí. Venha fazer-nos uma visita na Assembleia de Deus, Ministério Restauração dos Vasos. Amém? E minha filha colocou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, filha. Deus abençoe, hein? Por isso que é bom estar ao vivo, viu? Obrigado, amor. Aleluia. Eita, meus irmãos, também aproveitar o ensejo aí, tá? Dia 17, sábado agora. Eu quero lhe convidar para você vir estar assistindo, né? Possa estar assistindo, né? Uma live, né? Ou aqui na rádio, melhor dizendo, Rádio Pentecoste, aqui no Facebook. Nós estaremos falando sobre profecia e revelação. Estará eu, meu amigo, pastor Fernando Lira. Irmãos, esta programação de sábado será uma programação diferenciada. Por quê? Porque é um assunto que dá muito pano para manga, tá, irmãos? Eu vou estar falando concernente o que é profecia, o que é revelação. Okay? Vou estar tratando também sobre as profecias e as revelações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e nos dias atuais. O ministério profético cessou ou não cessou? Continua existindo profetas nos dias de hoje ou não continua existindo profeta nos dias de hoje? Tá? Como eu sei quando a profecia ela é de Deus ou não? Como identificar uma profecia ou uma revelação verdadeira? Interessante, meu pastor Austin e o Diácono Fábio Miranda, interessante isso, que de acordo com Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Sim. Duraram até João. Só que, de acordo com Mateus 5:17, o próprio Jesus disse que ele veio dar continuidade à lei e os profetas. Ele não veio abolir. De acordo com Lucas, capítulo 7, versículo de número 18, um grande profeta levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, referindo à pessoa de Jesus. Tá? De acordo com Efésios 4:11, ele deu uns para profetas. De acordo com Atos, capítulo 21, versículo 9 e 10, havia 4 filhas de Filipe, ou evangelista, que profetizava. Sim. De acordo com Atos capítulo 21, versículo 10, veio da Judéia um profeta cujo nome é Agabo, e este mesmo profetizou tomando o cinto de Paulo. Profeta. Então, ora, se o ministério de profeta durou até João, de acordo com Lucas 16:16, como explicar Lucas 7:18, como explicar Efésios 4:11, como explicar também Atos 21, versículo 9 e o versículo de número 10, profetas ali. Como também explicar também Atos capítulo de número 13 primeiro. Havia profetas na igreja que estava em Antioquia. Meu Deus. Pastor, vai ser um ótimo debate. Vai ser um ótimo debate, vai ser algo... E como nós vamos acreditar nos profetas? E o profeta que fala a verdade e o profeta que está em Cristo? Agora essa questão, meu pastor, também é um detalhe. Tá? Só para bagunçar, os irmãos ficar com desejo, vontade de assistir no
no sábado, tá? Esta programação aqui. Tá? Pastor, o primeiro profeta. Quem foi o primeiro profeta? Tá? Como as profecias eram na antiguidade? Há uma diferença entre o dom profético e o ministério profético? Então a gente vai estar tratando sobre este assunto de tamanha relevância, curiosidade e detalhe. Estarei também abordando como eu cresci na igreja evangélica ouvindo isso. Que se eu não fazer o que Deus quer que eu faça, se não entregar o que Deus quer que eu entregue, se eu não posso engolir o rolo. Então, parafrasear a falácia, ou a fala, né, melhor dizendo, de alguns irmãos, concernente à profecia. Deus me colocará no leito de uma enfermidade se eu não entregar a revelação que Deus mandou entregar. Se eu engolir o rolo, Deus vem sobre mim e vai pesar a sua mão e vai cobrar de mim de uma forma tocando em mim ou tocando no meu filho, tocando na minha esposa. Então eu cresci na igreja ouvindo isso, tá? Então a gente vai estar tratando sobre este assunto que será sábado a partir das 19h30 aqui. Eu te convido para que você venha estar compartilhando, tá? Repassando avisos. Olha, vai ter uma programação abençoadora. Vai estar lá alguns servos de Deus, alguns pastores falando sobre profecia e revelação. E eu quero saber, porque eu já ouvi muitas profecias. Pastor, tanta profecia, e até agora não se cumpriu. Você vai tirar um comercial, hein? E agora? Então a gente vai estar tratando sobre este assunto, como identificar uma verdadeira profecia ou revelação. Quais características de um profeta? Sim, meu pastor. Meu pastor, é uma coisa muito gostosa, né? Desde quando começou. O senhor deixou bem claro em algumas partes. Começou lá Noé era profeta? Será que era? Aí, mas nós vamos além disso, né? Nós vamos em Enoque e outros profetas. Mas eu quero chamar a atenção do senhor em uma mulher que eu conheço da Bíblia. E ela trouxe uma profecia. Opa, glória, hein? E ela trouxe uma profecia ali. Quem foi essa mulher? Você lembra dela? O senhor do qual? No Novo Testamento? Não, no Antigo Testamento. Meu pastor. O senhor está falando do Antigo Testamento? Uma profetisa, mulher? Profetisa, qual é o nome dela? Oh, meu Deus do céu, mulher abençoada, hein? Pastor, no Antigo Testamento, se for no caso de mulher ou de mulheres, é mais de uma, né? A gente vai deparar com a irmã de Moisés de Arão, a profetisa Miriam. Uma delas, hein? Uma delas. A gente vai deparar também com a filha de Lapidote. Meu Deus, olha. Quem é esta filha de Lapidote? Quer dizer que o dom de profecia, meu pastor, não está só... vamos deixar só em ênfases assim para nossas curiosidades. Hein? Quer dizer que o dom de profecia não está só nos homens. Não estão só nos varões. Hein? Não estão só nos profetas. Hein? Sim. Sabe? Vamos, sim. Está... Enfim, e a gente vai estar trabalhando sobre esse assunto. Pastor, porque eu adoro Débora, pastor. Débora é uma delas. Débora, Uda é uma delas, tá? Doádia. Sim. É uma delas. Mas o que eu trago de referência a Débora justamente é o que, pastor? O que eu trago de referência a Débora foi a força dela para trazer o Baraque para a luta. Justamente. Sabe? Mas também, a gente vai estar falando, sábado te convido, tá? Vamos de louvor, vamos louvar ao Senhor. Esse tema é para sábado. Deixa eu colocar. Deixa a câmera um pouquinho. Pode passar. Deixa eu ir no banheiro lá. Pode falar, pastor. A câmera está aberta ainda. É normal. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Colocou, hein? A tua palavra escondi e as vestes no sangue lavei e das tuas águas
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Fiquei com esse louvor abençoado. Nós estamos de volta aqui na programação Oráculos de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Todas as quintas-feiras estamos aqui, eu e o nosso pastor presidente, pastor Washington Azevedo, com esta programação, crescendo na graça e no conhecimento. Programa este que tem a finalidade, o objetivo de trazer o esclarecimento da palavra de Deus, como de fato ela é, esclarecendo, tirando algumas dúvidas que muitos servos de Deus assim têm com a Bíblia Sagrada, tá? Como disse o apóstolo Pedro, há pontos difíceis de entender que os indoutos, os inconstantes, os ignorantes, em outras traduções de Bíblia, torcem para a sua própria condenação. Aproveito. Então, a Bíblia, ela é o livro mais vendido no mundo inteiro. O livro mais lido no mundo inteiro é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela não foi escrita para nós, gentios. Tá? A Bíblia, ela foi escrita para um povo, para uma época. Povo este que digo de respeito à nação de Israel, aos filhos de Israel, ao povo hebreus, e dentro de um tempo, dentro de uma época. Então nós temos pelo menos um abismo intransponível, então tem que ultrapassar esta barreira deste abismo cultural, histórico, meu pastor, tá? Gramatical, porque a Bíblia, ela não foi escrita no idioma português. Não. Então a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. Então o Antigo Testamento ele foi escrito no idioma hebraico, isto 92%, 2% no aramaico. O aramaico nasceu dentro do cativeiro babilônico, após a saída, a libertação do povo de Judá, que estava dentro do cativeiro babilônico. Após 70 anos, eles aprenderam o idioma aramaico. Então o Novo Testamento, por sua vez, foi escrito no idioma grego. Então pelo menos nós temos o grego, 2 tipos de grego, Nós temos o grego koiné e o grego clássico, o grego bíblico, Então o grego dos eruditos costumamos a dizer, Então o grego mais arcaico, o grego mais antigo, que é o grego koiné, que é este grego que foi na época dos apóstolos, na época do Senhor Jesus, gente? Na época da igreja primitiva do primeiro século de Atos capítulo 2, certo? Agora, o grego mais, o grego clássico, o grego que é o grego moderno, tá? Este é o grego atualizado, tá? Atual. Então o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Então a Bíblia, meus irmãos, ela tem suas linguagens. E ora, se o leitor, o pregador, o pastor, seja quem for, se não conhecer as linguagens que a mesma assim apresenta, terá dificuldade de entender a mesma. Tá? Exemplo, a Bíblia ela fala de forma alegórica, figurativa e literária. Então o nosso Deus, ele se comunica, ou ele se comunica e se comunicou, porque está escrito em sua palavra, aos homens da época, da maneira que o homem entende. Então, numa linguagem humana. Então, o homem, por exemplo, as costas de Deus, o homem tem costa. O dedo de Deus, o homem tem dedo. Pastor? A mão de Deus, o homem tem mão. Os olhos de Deus, o homem tem olhos. E etc. Tá, irmãos? Então o que ocorre? Deus, a Bíblia, melhor dizendo, ela vai usar uma linguagem humana para que o homem, o mesmo, possa entender o que de fato está escrito na Bíblia. Então alegórico, Deus fala de forma alegórica, figurativa e também literária. Então nós temos pelo menos alguns abismos
que precisamos entender o abismo linguístico. Nós temos aí este abismo aí gramatical, o abismo cultural e também o abismo histórico. Se ora o leitor ele não conhecer este modo, interpretativo das Sagradas Escrituras, ele terá muita dificuldade de entender a mesma, porque devo salientar uma coisa, que o papel passou a existir 200 anos depois de Cristo. Nós temos muitos materiais que foram utilizados para escrita, para escrever a Bíblia, tá, gente? Então, veja com a importância de nós sabermos manusear aquilo que nós portamos do dia a dia, que é a Bíblia Sagrada. Tá, irmãos? Então aí, estará aí um aviso para os irmãos, você que queira estudar teologia. É uma teologia sadia, uma teologia pautada nas Escrituras Sagradas, meu pastor Washington. Sim, senhor, meu pastor. É ótimo. A preocupação com a teologia, oráculo de Deus. Tem o nosso pastor Eudes, graças a Deus, como professor. E estamos situados ali na mesma rua, Avenida Santana do Mundal, número 352, onde temos uma sala de aula junto ao Senhor da Glória ali. E não diz referência à prática da igreja. A teologia ela é um estudo interdimensional, para todos, que possam ter a curiosidade, o crescimento, dentro da palavra. Então estaremos formando aí em breve aí um novo grupo de estudos, para podermos estar, o pastor Eudes novamente poder estar aplicando a teologia. Então aquele que tiver interesse, tem aí o site aí, tem as propagandas, tem os slogans aí, o telefone dele, e que ele tem deixado, e pedimos aí aos irmãos aí que procurem, procurem, porque é muito bom, não só para a pessoa, mas saber a referência da palavra, como crescimento, como educação, como renovo na bênção, porque tudo isso também traz a teologia. Então você tem a Bíblia no grego, no aramaico, você tem a Bíblia de várias formas, mas como você vai interpretar? Como você vai entender? Então se você não estudou, não procurou um teólogo, para poder explanar, para poder te ensinar um caminho, tudo tem um caminho, viu? Tudo tem um caminho. Então, é a parte principal. Por isso, a prática da teologia. Não só estudar a Bíblia no conhecimento, mas em si as palavras que estão ocultas na Bíblia. Ocultas, palavras que nos traz uma revelação através do estudo. Amém, meu pastor Eudes? Amém, meu pastor, amém. A Bíblia tem quantos livros, meu pastor? Meu Deus, 66 livros, meu pastor. 39 no Antigo. E 27, tudo isso no Novo, tudo isso, Parece, pastor. 1189, meu Deus capítulos, do céu, 1173, versículo. Tudo aqui dentro, pastor. Tudo aí dentro. Todo esse pequenininho livro aqui, pastor. Ei, meu Deus do céu, muita mais coisa. De 3 milhões. 3 milhões de? Letras. 3 milhões. 3 milhões. Mais de 3 milhões de letras. 480 mil. E outra coisa, E palavras, 772.692 palavras. Ô, meu pastor, e assim, e muita coisa foi tirada, né, meu pastor? Muita coisa foi tirada, mas o que nos trouxe o estudo e que nos aproximou de Deus foi essa parte, essa porção. Essa porção. Amém, meus irmãos. Então estamos chegando ao fim da nossa programação Oráculos de Deus. Esperamos que tiraram a dúvida dos corações de muitos irmãos concernente à blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Depois entre em contato conosco e será uma bênção aí você que queira estudar teologia conosco e fazer-nos uma visita na igreja com a qual nós congregamos. Assembleia de Deus, Ministério, Restauração dos Lados, Avenida Santana do Mundal, 352, cultos às quartas-feiras, também a sexta-feira, oração, sábado e domingo às 18 horas. Aguardamos
a sua presença lá. Vamos embora, meu pastor? Ô meu pastor, vamos, meu pastor, uma pena, é muito rápido, né? Eu tinha que conversar com o nosso amado diácono Fábio Miranda aqui para estender um pouquinho a mais, porque eu creio que é uma curiosidade, crescer na graça e no conhecimento. E com certeza no próximo programa vamos estar pedindo ao pastor Eudes aí para dar umas oportunidades de perguntas e respostas, né? Amém. Então, meus irmãos aí, estejam aí, né, divulgando a rádio, né, essa rádio maravilhosa aí, né, mesmo a Rádio Pentecoste, né, e estamos aí nos apps aí, nas plataformas, acompanhem aí, divulguem, espalhem, tem a rádio diária aí, né, e na web, então você entra também e vai embora incentivando aí o mover. Sem água, sem vento, não há mover, né? Então precisamos ter. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Quinta-feira estaremos aqui de volta com o programa Oráculos de Deus. Crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Nem vi agora.